Senhoras e senhores em todo o Brasil, ligados aqui no canal A Bordo Notícias, tem bomba no ar. Donald Trump, os Estados Unidos, está preparando mais uma bomba contra Luiz Inácio Lula da Silva e o Brasil. O negócio vai pegar fogo, tá bem? Já está na tela a matéria do portal Metrópolis. Trump vai taxar países que negociarem com o Irã. Brasil pode ser afetado. Trump afirmou que qualquer país que negociar com o Irã, como o Brasil, pagará uma tarifa de 25% em transações comerciais com os Estados Unidos da América. Eu vou trazer a matéria completa para você que acompanha o A Bordo Notícias onde você estiver. Na tentativa de aumentar a asfixia contra a economia do Irã, Donald Trump anunciou que qualquer país que negociar com a nação persa pagará uma tarifa de 25% no comércio com os Estados Unidos. A medida anunciada pelo presidente norte-americano nesta segunda-feira poderá afetar diretamente o Brasil. Com efeito imediato, qualquer país, presta atenção, hein? Efeito imediato. Qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele emitiu um comunicado que foi divulgado aí na rede social, a Truth Social. Esta ordem é final e irrecorrível. Tá vendo? Vem forte agora, não é? Trump não deu mais detalhes sobre a medida, que se soma a outras retaliações econômicas de Washington contra Teherã. O Brasil, contudo, poderá ser afetado pela decisão de Donald Trump. Em 2025, o país exportou 2,9 bilhões em produtos para o Irã. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que no último ano o número de importações iranianas bateu a marca de 594 milhões de dólares. Uau! Em 2025 foram 2,9 bilhões de dólares, tá? Só para corrigir. E no último ano, o número de importações iranianas bateu a marca de 84,594 milhões de dólares. Não é que dentro, tá bem, do ano foi negociado isso, né? Atingiu esse valor. O anúncio de Donald Trump surge em meio às ameaças internas e também externas contra o governo iraniano. Desde o fim de dezembro, o país enfrenta uma série de protestos contra a atual administração do país, sob o comando do Ayatollah Ali Khamenei. Uma das principais reivindicações dos manifestantes diz respeito à crise econômica afetada pelo Irã, que há décadas é alvo de sanções internacionais. E o Donald Trump está colocando mais sanções. O Donald Trump está colocando mais pressão. E isso pode afetar diretamente a relação do Brasil com os Estados Unidos, porque cá entre nós o descondenado ama o Irã. Não é? Vocês se lembram muito bem que o Brasil recebeu 2 navios iranianos, não é? E cá entre nós, no mesmo período em que sumiram algumas cápsulas de produto urânio, né? Utilizado para quê? Para fazer bomba. Tem outra bomba também vindo dos Estados Unidos contra o Brasil. Estados Unidos avaliam investigar influência da China sobre o agronegócio brasileiro. Olha aí. Tá vendo? Presta atenção.
Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, conectado, ligado no nosso canal, muito obrigado. Também fico feliz, contente e de bem com a vida em ter você por aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver. Muito bem, então, vamos lá. Estados Unidos vão investigar a influência da China sobre o agronegócio brasileiro. A apuração foi incluída no Intelligence Authorization Act em 2026. Documento sobre diretrizes de atuação das agências de inteligência. Muito bem. Vamos à matéria aqui para você que está nos acompanhando. Presta atenção. O Congresso dos Estados Unidos incluiu a Lei de Autorização de Inteligência de 2026, um trecho que prevê investigação específica sobre a influência da China no agronegócio brasileiro. A medida prevista na seção 6705 da lei aprovada em dezembro de 2025 como parte do orçamento anual de defesa norte-americano. A lei de autorização de inteligência para o ano fiscal de 2026 é uma das principais peças legislativas anuais do Congresso dos Estados Unidos. Ela autoriza os orçamentos, define diretrizes para a atuação das agências de inteligência dos Estados Unidos no ano fiscal que começa em 1º de outubro de 2025. Aprovado em dezembro de 2025, a parte da lei anual define orçamento, as prioridades de defesa, contém em sua divisa em sua divisa F, uma série de seções que abordam diferentes prioridades de inteligência e de competência estratégica dos Estados Unidos. Esse instrumento legal é tradicionalmente utilizado para autorizar recursos orçamentários e orientar as principais prioridades de coleta, análises e relatórios de informações de segurança nacional, incluindo as ameaças estrangeiras e influências que possam afetar os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Uma das inovações mais notórias na versão de 2026 é a inclusão de uma série de requerimentos específicos sobre a China, incluindo relatórios sobre operações de influência, riqueza da liderança do Partido Comunista Chinês e a mais recente, um trecho que chamou a atenção na América Latina, o relatório de avaliação sobre os investimentos chineses no setor agrícola no Brasil. A gente sabe que o Donald Trump ele está batendo pesado naquela doutrina Monroe, que é o quê? As Américas. Europa, você cuida da sua vida e as Américas vão cuidar da sua vida. É mais ou menos isso. E nós estamos vendo uma verdadeira guerra que o Donald Trump está travando contra a China. Não é uma guerra com bombas, não é uma guerra, é pela disputa de território, né? É uma guerra, uma disputa por território. E não é quem vai tomar terra de ninguém, não. É questão comercial mesmo, mercado. E Donald Trump tem essa intenção de empurrar, se a Europa quiser negociar com a China, se a Europa quiser trazer, se o Oriente Médio quiser estar junto com a China, isso é um problema deles, que claro, lá na frente, ou paralelo a isso, os Estados Unidos também vai tentar combater. Mas é fato, meus queridos, que aqui na América do Norte, na América Central, na América do Sul, os Estados Unidos está disposto a expulsar a China mesmo. É tanto que você está vendo que essa luta na América Latina, Donald Trump
expulsando a China da Venezuela, tentando, né, expulsar a China de Cuba, parece que vai dar certo, da Colômbia, a questão de Cuba. Então, tem a questão da Groenlândia, que o Donald Trump quer anexar, quer comprar, quer tomar, para não deixar entrar aí na influência da China. Aí, meus queridos, o que acontece? O portal Metrópolis, ele fez, né, uma matéria sobre o assunto, e eu vou destacar para você, direto do portal Metrópolis, que acompanha, né, para você que acompanha o meu canal agora, aqui no nosso programa. Bem-vindo! O Congresso dos Estados Unidos aprovou no dia 17 de dezembro a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2026. O documento prevê, entre outros pontos, a investigação da atuação da China no agronegócio brasileiro. A seção 6705 do texto determina a avaliação e relatório dos investimentos da República Popular da China no setor agrícola do Brasil e determina que, em um prazo de 60 dias após a data da promulgação, o diretor de Inteligência Nacional, em consulta com o secretário de Estado e o secretário de Agricultura, deverá avaliar a extensão dos investimentos da República Popular da China no setor agrícola do Brasil. De acordo com o texto, a avaliação deverá considerar a extensão em que o presidente Xi Jinping se envolveu ou determinou o engajamento com a liderança brasileira em relação ao setor agrícola do Brasil, a extensão do engajamento entre o governo da República Popular da China e o setor agrícola do Brasil, as intenções estratégicas ou engajamento ou ordens do presidente Xi, se existirem, para investir no setor agrícola do Brasil, o número de empresas da República Popular da China investidas no setor agrícola do Brasil, incluindo joint ventures com empresas de propriedade brasileira, os impactos na cadeia de suprimentos no mercado global e na segurança alimentar de investimentos ou controle do setor agrícola do Brasil pela República Popular da China. O relatório também deverá ser submetido em forma não sigilosa, mas poderá incluir um anexo sigiloso. O senador Tom Cotton, presidente da Comissão Especial do Senado sobre Inteligência, comemorou a aprovação da proposta, afirmando, abre aspas, a lei também inclui muitas outras disposições importantes para garantir e fortalecer a segurança de nossa nação. Entre elas estão a proibição de que a comunidade de inteligência contrate empresas militares chinesas, a melhoria da segurança das instalações da CIA e a identificação da ameaça à segurança alimentar dos Estados Unidos representada pela China comunista, fecha aspas. Para saber mais informações, acesse o portal metrópolis.com. Vai lá, pessoal, todos os créditos aí ao portal metrópolis.com. Eu estava, né, no momento, né, te dando a informação aqui, também ouvindo aqui o que a repórter estava comentando, você sabe que os Estados Unidos eles vão encontrar influência da China sobre o agronegócio. Você sabe, né? Pois é. Estou passando aqui por uma instabilidade no sistema, né? Vamos ver se a gente já consegue corrigir. Aqui, ó. Você sabe que eles vão encontrar, né? Presta atenção na reportagem que está aqui, ó. É de 4/2/2025. China firma acordo com SNA e pretende iniciar plantio de soja e milho no Brasil. A China não exerce uma forte influência sobre o agro na hora da compra. Não. A China está expandindo ativamente o plantio de soja no Brasil através de suas estatais. Olha só. Dá um trava-língua quando a gente vai ler o nome, né? Uma das estatais é Unumbuir State Farm Group, que recebeu autorização para comprar e arrendar terras brasileiras a partir de 25 para produzir soja, milho e algodão, visando garantir o abastecimento
e reduzir a dependência de importações. A estratégia envolve a utilização de tecnologia chinesa em pastagens, e aí segue a matéria, né? Você está vendo? Então, os Estados Unidos, que vai fazer uma investigação sobre a influência da China no agronegócio brasileiro, eles vão encontrar alguma coisa. Eles vão encontrar. E agora, meus queridos, para você que está ligado aqui comigo, isso daqui explodiu e eu quero destacar para você que está acompanhando o nosso canal. Na tela do nosso Abordo Notícias. Presta atenção. Empresas de parentes de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado ao Banco Master. O veículo financeiro envolvido em estrutura sobre investigação manteve participação em negócios da família do ministro. Alguém já dizia o seguinte, ó, você sabe que existe um fundo, né, garantidor quando você investe nesses bancos. E se você coloca milhões de reais lá, se por um acaso o banco falir, o banco for liquidado, que foi o caso do Banco Master, você recebe só 250 mil reais. É o teto máximo. E alguém questionou, né? Será que tem alguém da família? Será que tem algum ministro que tinha dinheiro investido lá? Porque daí se torna importante para o ministro que o banco não seja liquidado. E cá entre nós, quando falavam de ministros, estavam falando de Dias Toffoli. É obviamente que empresa da família Toffoli, de parentes de Toffoli, tiveram como sócio um fundo ligado ao Banco Master. O veículo financeiro envolvido em estruturas sobre investigação manteve participação em negócios da família do ministro. É um resort, não é? É um resort no interior do estado de São Paulo. Inclusive que é frequentado pelo ministro. Ai, meu Deus do céu, gente. Tem muita coisa para acontecer no nosso país. E os deputados estão fazendo dancinha, né? E o Zucco, ex-líder da oposição, aliado de Bolsonaro, Bolsonaro preso, sendo torturado na cadeia, e o Zucco posta em suas redes sociais, fazendo dancinha, né? Aí de uma escola de samba. E enquanto isso, o mundo desabando em Brasília, e eles não podem retornar do recesso parlamentar. Dr. André Marcília vai comentar o assunto para você que se liga aqui no canal Abordo Notícias. Olha só, acabou de sair agora na Folha de São Paulo que a família do Toffoli tinha empresas ligadas ao Banco Master. Eu vou te explicar essa história, vou te contar quais eram essas empresas, qual era a relação e por que o Toffoli até agora, não falou nada sobre o assunto. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, cliquem no joinha, deem o seu like, assim o algoritmo distribui o conteúdo para mais pessoas também. Se inscrevam aqui no canal e considerem se tornar membros do nosso canal, tendo acesso aos conteúdos exclusivos que nós publicamos para vocês. Bom, duas empresas de irmãos e primos do Toffoli. Já tinha a mulher do Toffoli que tinha sido sócia do advogado do Master. Agora a família se amplia na esquisitice.
duas empresas de irmãos e primos do Toffoli tinham como sócios um fundo ligado à cadeia de relações do Banco Master. A Folha de São Paulo acabou de publicar e detalhou qual era essa relação. O grande ponto aqui é o seguinte: essas relações são absolutamente complexas, mas esse fundo, ele estava relacionado por diversas outras sociedades ao Banco Master. E o que a Polícia Federal investiga, e é isso que é importante, é que fundos eram utilizados, fundos associados ao Banco Master eram utilizados para inflar o Banco Master, para inflar a importância financeira, o tamanho, né, do Banco Master. Então, quanto mais associados, quanto mais fundos associados, maior o tamanho do Master e maior a importância e maior o valor de venda do Banco Master. Essa é a investigação que a Polícia Federal faz para justificar um dos braços de fraude do banco. Então, os fundos associados ao Banco Master estão no radar da Polícia Federal e uma dessas associações foi descoberta agora, que está relacionada a parentes, a primos e também a irmãos do Toffoli. É um negócio impressionante. O Toffoli não falou nada, ninguém da família falou nada. Daqui a pouco vão botar tudo sob sigilo. O próprio Toffoli talvez esteja sob sigilo. Talvez ele, se tiver que falar, fale que esses fundos eram de um amigo, né? Ou talvez de um amigo do meu pai, quem sabe, não diga até isso. E isso põe em xeque, completamente em xeque, a sua atuação. Vamos nos lembrar que o Toffoli tem dado decisões sigilosas nesse caso, que esse caso está sob um sigilo inexistente em qualquer lugar do planeta. Não existe esse sigilo máximo para essa situação. Sigilo máximo, como está o do caso Master, é para situações de delação em que a pessoa corre risco de vida. Não é o caso. O Toffoli ainda fez uma cariação com essas pessoas todas que a gente sequer sabe do que se tratou, e o Toffoli nem deveria estar com esse caso. Esse caso devia estar na Justiça Federal, e se tivesse que ir ao STF porque foi citado um parlamentar, deveria ir para o relator que estava cuidando dos casos desse parlamentar, que, salvo engano, era o Nunes Marques, não era o Toffoli. Esse caso foi para o Toffoli por encomenda. Tá óbvio, o Toffoli não tem nada a ver com isso. Foi lá o Toffoli cuidar desse caso para soterrar o caso, esconder o caso, tirá-lo das nossas vistas. E se não fosse a imprensa fazer o trabalho que tem feito, nós sequer cheiraríamos o absurdo que está envolvendo esse caso todo, seja pelas relações do Moraes, da família do Moraes com o caso, seja pelas relações do Toffoli e da família do Toffoli com esse caso. E sabe-se lá quais outras famílias, quais outros ministros, quais outras autoridades, quais outros parentes estão envolvidos nisso, porque o Vorcaro pagou advogados 500 milhões em 2024 para Deus e todo mundo. Contratou consultoria, advogados, Deus e todo mundo estava na lista de pagamentos do Vorcaro e do Banco Master. É óbvio que um país sério, esse caso não estava sob sigilo. Em um país sério, o Toffoli não estava à frente desse caso. Ao contrário, num país sério, o Toffoli, a família dele, o Moraes, a família dele, estariam sendo investigados junto com o Banco Master. Mas aqui não é sério, aqui é uma piada. E nós somos os palhaços dessa piada toda. Muito bem. Tá aí, então, doutor André Marcília, para você nos acompanhando, onde você estiver. Que situação, meus queridos. Eu vi um comentário, né? Deixa eu ver se eu ainda consigo localizá-lo aqui, se eu consigo recuperar esse comentário. Né? Não consigo, mas seria algo de, né, parecido assim: quanto mais cava, mais sujeira você acha, né? Eu vou traduzir aqui para o meu português bem popular. Quanto mais você cava, mais sujeira você acha. Quanto mais você mergulha, mais você sai sujo nessa situação. E olha isso daqui. Outro assunto também. Empresa ligada à careca do INSS deu R$700 mil a quem, Fábio? A ministra do STM. A Verônica Abdala Sterman, que recebeu
a quantia quando ainda era advogada, tá bem? Entenda isso. O Careca do INSS contratou os serviços da ministra quando era advogada. E aí, meus queridos, o que acontece? Tá tudo explodindo. Dizem que só o caso do Banco Master já é o suficiente para acabar com a República. Porque todo mundo está envolvido. Todo mundo é envolvido. Você pega gente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, gente do Poder Judiciário. Quantas pessoas envolvidas em todas as classes também da sociedade. Políticos, advogados, influenciadores recebendo milhões para poderem gravarem aí 4, 5 vídeos defendendo o Banco Master, atacando o Banco Central, influenciadores da direita, chamando você para refletir sobre a rapidez com que o Banco Central atuou para liquidar o Banco Master. E fazendo aquele tipo de abordagem. E aí você aí que me acompanha, você não acha esquisito essa situação do Banco Central ter liquidado o Banco Master? As perseguições dos grandes bancos que não queriam que o Banco Master existisse. Aí de repente, não sei se você chegou a ver esse tipo de coisa, parece ser tão simples, né? O vídeo que o influenciador da direita, tá? Envolvidos, que o influenciador gravou, né? Aí, o pagamento por trás, milhões. Aí, situação de 2 milhões para quem produziu ali, se eu não estou enganado, 8 vídeos, 2 milhões de reais. Serão todos investigados agora, não é? E aí, o que acontece, meus queridos? Você imagina que se o caso do Banco Master, o caso do INSS, Careca do INSS, Banco Master, nós estamos diante do maior escândalo e tudo acontecendo ao mesmo momento, tudo explodindo no mesmo momento, muita coisa sendo abafada. Nós temos o ano eleitoral, esses parlamentares da direita deveriam retornar dos seus recessos, irem para Brasília e começarem a colocar a boca no trombone. Nem que estejam sozinhos, nem que eles vão bater no peito e vão falar: eu voltei, ou nós voltamos. Bolsonaro está sendo torturado na cadeia. Nem em redes sociais eu estou vendo alguns deputados defenderem Bolsonaro. Tem aqueles que defendem, tem aqueles que vão até orar em frente à sede da Polícia Federal. Mas não junta 5, 6 fazendo isso. E eu me pergunto até agora, teve manifestação no final de semana passado, onde estavam os parlamentares de direita? E eu me pergunto, vai ter nova manifestação. O doutor Sebastião Coelho convocou nova manifestação para Brasília. Quantos parlamentares de direita estarão lá? E o caso Banco Master? E o caso do INSS? Parlamentares, vocês não acham que vocês têm muito trabalho para fazer para ficarem por aí curtindo? Eu já falei aqui, mostrei até aqui no canal, veja, né, nessa nossa última live, o vídeo do Zuco, ó, e dançando, né, numa espécie de carnaval antecipado, ensaio, sei lá, de uma bateria carnavalesca. E lá está o Zuco. E o Bolsonaro, Zuco? Tá preso, né? É mesmo, Bolsonaro tá preso, hein? Parece que se esqueceram. É Bolsonaro preso, sendo torturado. O cara
maior dificuldade para o cara ir ao hospital. As crises de soluço se tornaram agora vômito. Parece que não deu muito certo aquela cirurgia que os médicos fizeram. É aquele barulho do ar-condicionado, tá rodando aí o vídeo, um barulho infernal na cabeça do Bolsonaro. Aí beleza, você tem a situação do Bolsonaro. Como eu falei, o Bolsonaro ele representa já uma ideia, não é apenas um ser humano. Bolsonaro, ele representa uma ideia, é tudo, defender Bolsonaro é defender tudo o que eu e você defendemos. E os parlamentares estão aonde? Passeando, curtindo. Cá entre nós alguns enchendo o rabo de cachaça. Então você junta tudo isso, você tem motivos de sobra para esses parlamentares retornarem para Brasília. Inclusive parlamentares do centro. E por que não a esquerda? Já era para Davi Alcolumbre ter encerrado. Ah, mas dizem que também está lá no Banco Master, né? Dizem que o Alcolumbre está lá também. Abraço para todo mundo aí nos acompanhando. Se der, gente, colabore com o nosso canal. Precisamos da sua ajuda. A gente vai continuar aqui com o nosso programa, tá? Qualquer valor que você mandar via Pix ajuda demais aqui o Abordo Notícias. Eunice Pinto mandou 15 aqui no Pix. Valeu, Eunice. Marcelo Aparecido mandou 10. Muito obrigado, tá bem? Por falar em Marcelo, ore pela vida do Dr. Marcelo Suave. Sofreu um acidente, é influenciador de direita, é jornalista, comentarista, é advogado, né? Mas faz um jornalismo independente aí no YouTube. Ore pela vida dele. Ore também pela vida do nosso querido Victor Mota, que está internado, tá bem? Teve aí, né, problemas com pressão alta, ficou altíssima e está nesse momento internado, tá bem? Ore por essas pessoas. Ah, não conheço. Qual o problema? Ore do mesmo jeito, tá bem? Muito bem, minha gente, para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Onde você estiver aqui comigo, é importante que você continue ajudando o nosso canal, continue colaborando e dando uma moral aí para o nosso programa, tá? Continue com a gente. Presta atenção, vou trazer mais uma vez o doutor André Marcília. Gosto dos comentários dele, é breve, e a gente vai acompanhar aqui então ele falando sobre esse escândalo. 700 mil reais para a ministra indicada por Lula. E se por um acaso o Superior Tribunal ou o Supremo Tribunal Militar for julgar Bolsonaro, a patente de Bolsonaro, é por essa que Bolsonaro será julgado, tá? Doutor André Marcília na tela do Abordo Notícias. Toffoli e Moraes são ótimos professores, fizeram escola e agora uma firma usada pelo careca do INSS pagou 700 mil reais para o escritório de advocacia de uma ministra do STM, o Superior Tribunal Militar. A ministra foi indicada pela Gleisi Hoffmann e pelo Lula. Eu vou te contar essa história toda agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de tudo, se inscrevam no canal. Também deixem o seu like, o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A ministra, chamada Verônica Abdala, foi contratada pela empresa chamada ACX ITC, uma empresa que recebeu 4,4 milhões do careca do INSS e é acusada de pirâmide financeira. A ministra nunca advogou para essa empresa e nem para nenhuma outra empresa do grupo. Então,
Por que ela recebeu esses valores? Disse ela que para 3 pareceres jurídicos. Ela foi consultada em 3 pareceres jurídicos e antes dela entrar no STM. Bom, a gente, enfim, parece que vai fazendo escola. Essa mesma empresa também pagou, os registros mostram, R$595 mil para um escritório de advocacia de um ex-ministro do STJ, depois que ele saiu, e assim vamos. E dessa maneira as coisas são feitas dentro do país. Essa ministra já teve no seu escritório como clientes a própria Gleisi Hoffmann, também o Paulo Bernardo e até o Geraldo. O Geraldo Alckmin também foi cliente dela. E essas 3 pessoas, inclusive, fizeram muita força para que ela entrasse nessa vaga do STM. E o Lula deu, então, a vaga a ela. A grande pergunta é, para que uma empresa como essa do Careca, do INSS, claramente usada, ou, enfim, é o que se acusa, para pirâmide financeira, para ações fraudulentas, por que uma empresa dessa buscaria pareceres jurídicos em escritórios de advocacia? Para que você vai buscar parecer jurídico se você está fraudando, se a sua empresa é uma empresa fraudulenta? Para que você vai buscar advogados que te digam como você deve proceder de maneira correta ou de maneira adequada, se todo o curso da tua empresa é inadequado, é irregular, é ilícito? Por que uma empresa usada para ilícitos vai buscar ajuda de advogados se ela está ali para cometimento de crimes? Então, assim, é claro que a gente precisa investigar. O caso precisa e deveria ser investigado. Essa farra dos escritórios de advocacia, de ministros, precisa urgentemente ser investigada, porque a gente criou um mau exemplo. O Moraes e o Toffoli criaram um mau exemplo e parece que a partir de então existe uma espécie de carta branca para toda e qualquer bandalheira de escritórios de advocacias, de autoridades, de ministros, de juízes, tudo pode. Talvez até alguém diga, o que são R$700 mil para uma ministra? O que são R$595 mil para um ex-ministro? Se a esposa do Moraes, do STF, ganha 129 milhões para atuar para o Vorcaro. Vale dizer que nem esse ministro do STJ, que ganhou uns 595 mil, nunca atuou para nenhuma das empresas ligadas a essa empresa do Careca do INSS. Nem a ministra do STM também atuou para nenhuma empresa, apenas esses pareceres jurídicos, segundo ela. E assim como também a gente sabe que a própria mulher do Moraes atuou em um caso para o Vorcaro, dos 77 mil casos que a empresa, o Banco Master, que a empresa dele possui atualmente no judiciário. Atuou em um só e ainda perdeu. Então, é necessário que urgentemente se investiguem se nós estamos criando dentro do Brasil, ou já criamos dentro do Brasil, uma cultura de agradar autoridades contratando os escritórios dos seus familiares. É a farra da advocacia, uma vergonha total. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, curtindo o canal A Bordo Notícias, fico muito feliz em ter você por aqui. Meus amores, aí você sabe o que eu fico me perguntando? De verdade, um ministro da Suprema Corte ganha aproximadamente, vamos colocar assim, R$45 mil. Eu não sei quanto ganha um ministro lá da Suprema Corte Militar. Mas se uma empresa paga R$700 mil para advogada emitir um parecer jurídico, por que aceitam ser ministros para ganharem 40 e poucos mil por mês? Por que será? Por que será que um Alexandre de Moraes continua ministro da Suprema Corte ganhando R$45 mil por mês, sendo que a esposa tinha um contrato de 3?
2,6 milhões por mês. Por que será que, por exemplo, um Toffoli da vida continuava sendo ministro à época, né? Parece a esposa, né? Ex-esposa, né? Dava 100 mil de mesada. 100 mil de mesada por mês. O nome já diz, né, gordinho? Nem precisa. 100 mil de mesada. E continuam desgastando a imagem, né? Lutando pelo nosso Brasil, lutando pela Constituição, lutando pela democracia. Fazendo um esforço de todo dia sair de casa e ir para a Suprema Corte trabalhar. São verdadeiros heróis. Escritório de advocacia de Gilmar, da esposa, né, do Gilmar Mendes. Quanto não fatura por mês? E eles continuam. São os verdadeiros guerreiros da Constituição. Não é por dinheiro, Fábio. Não, claro que não. É para defenderem a nossa Constituição. É para defenderem a democracia. Um Dino da vida, até entendo, né? O cara era deputado, ele era senador, poderia não ser mais eleito, falou, opa, vou garantir meu emprego pro resto da vida. Um Zanin, você entende? O Cristiano Zanin? Dizem que é um dos melhores advogados do Brasil. Você entende o Cristiano Zanin? Se tornar ministro? 40 mil reais o cara ganha, rapaz, em cortes inferiores. Aqui, em primeira, segunda instância, numa causa, claro que ganha. O cara tem lá milhões para receber da prefeitura, suponhamos. Um advogado ganhar 40 mil reais numa causa de 2 milhões, o que é 40 mil reais? Um ministro igual o Jorge Messias, né, entregador de cartas, é ministro de Lula, amanhã ou depois Lula não tá lá mais. Eu aceito ser ministro, né? Emprego garantido até os 75 anos de idade. Ou até um facão do Senado, mas aí o Senado não faz pichiroca nenhuma. Tá tudo certo. Emprego garantido até os 75. Aí cá entre nós eu pergunto a vossas excelências. Se Viviane Barsi de Moraes não fosse esposa de quem ela é esposa, teria um contrato de 129 milhões? Aí eu pergunto, ex-mulher de Toffoli, se não fosse mulher de quem era, teria condições de dar uma mesada de 100 mil reais por mês ao ministro? A família Gilmar Mendes, se não fosse Gilmar Mendes, né, defensor da democracia, o homem que sai todos os dias pensando no Brasil, no escritório da família ganha milhões, mas eu vou me sacrificar por 40 mil reais por mês, porque eu tenho uma missão. Ei, Brasil, viu? Cara, e ninguém faz nada, meu, nada. Você pega, os caras não conseguem defender o Bolsonaro, velho. Os caras foram eleitos na base do Bolsonaro, não pra ficar lá, Bolsonaro, não. Pra lutar pelo Brasil, pra lutar pelos bons costumes. Esses caras não conseguem fazer uma postagem na rede social. E eu não estou falando de quem faz. Quem faz, né? Eu estou falando de quem não faz. Não conseguem. Não tem a competência de continuar bradando, gritando, libertem o Bolsonaro.
Vamos todos para Brasília, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha o Brasil como está e nós estamos curtindo a bosta de um período de férias. Merecidas férias também, né? Parlamentares que defendem a democracia, que lutam contra Alexandre de Moraes e toda a tirania que se achegou, luta contra Lula, cansa, né? A luta é grande. Estão onde, Fábio? Curtindo. É um andando de moto sem capacete, é o outro carnaval antecipado, meu amor. E o deputado lá bolsonarista, e o Bolsonaro preso, e o deputado, tô nem aí. Ai, Fábio, não fala assim dos meninos da direita, Fábio. Aham, às vezes ele nem é do seu estado, né? E você tá aí igual um babaca puxando saco de quem tá nem aí pra paçoca. Ai, Fábio, é meu parlamentar de direita, amo ele, gosto dele. E tão chateados, porque não sou só eu, não. Eu não sou ninguém, rapaz. Aqui no YouTube eu sei o meu valor, a quantidade de pessoas que eu alcanço, né? A gente sabe aí, nossos vídeos fazem 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil views, o gordinho solta fogos. Eu sei até onde eu consigo chegar. Mas tem muita gente grande que já acordou. Ô, parlamentares, vocês não foram eleitos na base de Bolsonaro? Vocês estão fazendo o quê? Para defender o Bolsonaro, meu? Vocês estão fazendo festinha? Bolsonaro sendo torturado, cara. Bolsonaro sendo esmagado. E vocês fazendo festa no recesso parlamentar. Merecidas férias, gordinho. A gente merece. E você sabe o que eu quero? Que o bambu estrale no lombo de vocês. Você sabe o que eu quero? Que o chicote estrale no lombo de vocês. E eu não estou falando que vocês sejam perseguidos por Alexandre de Moraes, nada disso. Que o chicote dos eleitores, sabe? Porque eu vou falar, tem muita gente que não volta mais, não. Não volta. Não volta. Você pode... Olha a diferença. Um deputado de direita e de um deputado de esquerda. O público da esquerda é mais fácil de ser enganado. É só falar que tem pão com mortadela, todo mundo vai. O público da direita não. Vocês estão achando que estão fazendo o público da direita de otário, mas vocês não estão fazendo, porque o público da direita, os eleitores da direita, são eleitores informados, são eleitores que estão prontos para o debate. Vocês não são parlamentares que recebem votos da esquerda, vocês recebem votos da direita. Vocês estão mexendo com pessoas que estão preocupadas com o nosso país. E vocês não conseguem defender Jair Messias Bolsonaro. O bicho tá pegando, Banco Master, careca do INSS, os cambal A4, e vocês estão de férias. E o parlamento? Não pode. Não pode retornar a Brasília. Talvez o erro é meu, eu seja o errado. Mas talvez a culpa foi minha, a minha projeção. Eu pensei, se prender Bolsonaro, o bicho pega. Pegou nada. Não pegou nada. Não adianta você falar que o bicho pegou. Pegou o quê? O que aconteceu depois de prender o Bolsonaro?
Nada. Nada. O bicho pega porque se prendeu meu Bonoro. Você fez o quê, parlamentar? Eu pedi oração na rede social pelo Bolsonaro. Beleza, amém. Não estou menosprezando o poder da oração, entenda também. Não, eu pedi para os eleitores fazer alguma coisa. Você já viu isso? Você já viu? Que quando o bicho pega, eles jogam ainda a bomba para cima da gente? Você já viu? Não viu, não? Eu já vi várias vezes e vou comentar com você. Olha, gente, aconteceu aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional, o negócio tá feio. Faça o seguinte, mande e-mail no gabinete do seu deputado e cobre essa situação, não pode continuar, cobre o seu deputado. Aí no final do dia, quem é que toma o uísque juntos? É eles. Não é eu e você que no final do dia se reúne com o deputado. Não. E aí o deputado tá no gabinete dele gravando a porcaria de um vídeo pedindo para eu e você mandar e-mail pro deputado e é só ele atravessar a porta e falar com um. Ele anda 30 metros, fala com o outro. E joga pra gente a responsabilidade. Mande um e-mail, cobre nas redes sociais do seu parlamentar. Alguns assuntos eu acho interessante. Claro, não posso generalizar. Mas tem coisa também que, pelo amor de Deus, né? Vocês estão em Brasília para resolver e quer jogar pra gente? Quer jogar pra gente? Eu vi eu não me lembro qual foi o canal. Eu não sei se foi eu não sei qual canal. Mas um parlamentar disse o seguinte: quando vocês cobrarem, olha só, dê o nome. Rapaz, você quer que eu dê o nome de quantos parlamentares da direita aqui? Porque, de que? 140 parlamentares de direita, sei lá. Quantos estão fazendo alguma coisa pro Bolsonaro? Dos 99 do PL, quantos estão fazendo alguma coisa? Presta atenção aqui, ó. Na tela do Abordo Notícias, para você que se liga no nosso canal. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram o sigilo dos ministros. Alexandre de Moraes cogita abrir inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados pessoais de magistrados. Ai, eu não tô vendo isso não, tô? Pois é, meus queridos. Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos aqui, hoje tá travando tudo aqui, né, no estúdio aqui, hoje tá terrível. Presta atenção. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, cogita abrir um inquérito para investigar uma possível quebra de sigilo fiscal de ministros da Corte, protagonizada pela Receita Federal e pelo COAF, Conselho de Controle e Atividades Financeiras. O portal Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido ao menos 2 ministros, embora a suspeita seja generalizada a respeito de todos. O jornal digital perguntou à assessoria de comunicação do STF se o inquérito seria aberto para apurar eventuais vazamentos. O STF respondeu que não iria comentar, que os ministros não costumam falar com antecedência se vão abrir uma investigação. A quebra de sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Só integrantes do governo de Lula que trabalham nesses órgãos públicos, a Receita e o COAF, têm acesso
aos sistemas. Tudo fica registrado com senhas e acesso de quem entra para ver os dados. Tá ficando gostoso. Moraes, vice-presidente da corte, assumiu o plantão judiciário nesta segunda-feira. Com isso, ele também passou a assumir interinamente a presidência do STF. Ele assinará decisões e despachos de processos que considerar urgente. O recesso do judiciário termina em 31 de janeiro. Nas últimas semanas, dados pessoais dos ministros ou de seus familiares passaram a ser citados em reportagens na mídia. No caso de Alexandre de Moraes, houve a divulgação do contrato de sua mulher, a advogada Viviane Barsi, com o Banco Master, no valor de 131 milhões de reais em 3 anos. O contrato em si não contém dados sigilosos, mas houve também divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório de Viviane Barsi que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. No caso do ministro Dias Toffoli, há informações sobre negócios de sua família que também revelam operações financeiras, só acessíveis pelo COAF ou pela Receita Federal. Os ministros não sabem se houve ou não a quebra do sigilo fiscal. Mas há uma corrente dentro da corte que defende a abertura de um inquérito para apurar. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, subordinado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o COAF é comandado por Ricardo André Saad, delegado da Polícia Federal. O COAF é uma unidade de inteligência financeira e está administrativamente ligado ao Banco Central, que é presidido por Gabriel Galípolo. Aí depois, quero que você preste atenção, tá? Quem foi que negou ao Lula para ir se encontrar com o irmão? O velório, se eu não estou enganado, o velório do irmão. Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer quem? Dias Toffoli. Dias Toffoli. Alguém já ouviu dizer que o governo Lula, ou Lula, a turma do PT, no Alexandre de Moraes, na bunda, pé na bunda? Já ouviu dizer? Como é que é agora? Há uma suspeita de que órgãos federais, COAF e Fisco, o Fisco é a Receita Federal, quebraram o sigilo dos dois. Você tem o Toffoli, que o Lula não amarra o burro com o Toffoli, não. Você sabe que ali não tem química. Alexandre de Moraes, que, segundo as más ou as boas línguas, o sistema, quer pra fora. Aí agora, o mais engraçado, né? Que o Alexandre de Moraes vai assumir, ou assumiu a presidência do STF, interinamente, provisoriamente, por enquanto. E aí, ele vai abrir inquérito, né? Supostamente, tá bom, gente? Para investigar quem vazou os dados dele, da mulher dele, do Toffoli, da família. Putz, meu. Não dá nem pra tipo assim, jogar pra um outro ministro aliado. Ô Gilmar Mendes, faz isso aí pra gente. Ô Zanin, resolve isso aqui pra gente. Ô Dino, Carmen Lúcia, ajuda aqui, ó. Para você ligado no canal Abordo Notícias, onde você estiver, sejam bem-vindos. Mandar um bom dia todo especial, um oi, um olá para minha querida Glares. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda, está acompanhando o canal só na moita, né?
Aparece, minha flor. Cadê você, bonita? Aparece, minha rainha. Beijão no seu coração, Deus abençoe, tá bem? Mandar um abraço pro seu Zé Mineiro, nos acompanhando. Grande abraço, valeu, seu Zé Mineiro. Ele também, a esposa. Como é o nome da esposa? É a nossa querida Maria Aparecida. Obrigado, dona Maria Aparecida. Beijo para todo mundo aí, conectados, ligados no canal Abordo Notícias. Calma, que não parou por aí não, tá bem? Calma que ainda tem mais programa e a gente seguirá por aqui para você que sintoniza o meu canal e está conectado, ligado no nosso programa. 11 95275 3898 para você ajudar o programa, para você fortalecer o nosso canal. Presta atenção. Aqui, Ministério da Justiça envia à Polícia Federal pedido para investigar o Flávio Bolsonaro. A solicitação partiu da deputada do PT e é uma das últimas ações de Ricardo Lewandowski frente à pasta. Alguém tinha dúvida que alguma coisa iria acontecer com o Flávio Bolsonaro? Quem tinha dúvida? Hã? Quem assim, né? Ei, Brazuela, viu? O Ministério da Justiça encaminhou à Polícia Federal um pedido para que seja analisada a solicitação da deputada federal Dandara Tonantanzin. Acho que é isso, né? Tonantanzin, do PT de Minas Gerais, para investigar o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O envio ocorreu nesta segunda-feira, dia 12, em um dos últimos atos de Ricardo Lewandowski à frente da pasta, antes de sua exoneração. A deputada relata um suposto crime contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relacionado a publicações feitas por Flávio nas redes sociais. Nas postagens, o senador associou Lula ao ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que foi preso em uma operação conduzida pelos Estados Unidos da América. No vídeo em questão, Flávio afirma que a prisão de Maduro representaria o começo de um processo de libertação da Venezuela e crítica à postura do governo brasileiro. No dia de hoje, o presidente Donald Trump começou a levar a paz para a Venezuela, diz o senador, ao afirmar que há venezuelanos comemorando a prisão do ditador e a esperança volta a viver em um país livre e democrático. Na sequência, o senador Flávio Bolsonaro declarou: Lula e os petistas insistem com uma narrativa de defesa da soberania da Venezuela. Compara essa posição à defesa da soberania da Alemanha nazista, quando os norte-americanos aliados derrubaram Adolf Hitler. O senador também afirma que começa a cair hoje o Foro de São Paulo, uma organização criminosa fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. O parlamentar ainda menciona a possibilidade de uma delação de Maduro sobre tráfico internacional de drogas e armas, financiamento de grupos narcoterroristas e fraudes eleitorais. No vídeo, Flávio afirma que Lula envergonha mais uma vez o povo brasileiro ao se posicionar a favor de Maduro e cita episódios de perseguição a opositores na Venezuela, além do êxodo de venezuelanos para outros países, inclusive o Brasil. Na requisição, a deputada solicitou que a Polícia Federal seja acionada para preservar as provas digitais e apurar os fatos relacionados a suposto crime. De acordo com o Globo, a deputada sustenta que Flávio teria cometido calúnia, difamação e injúria ao associar Lula a Maduro e o Foro de São Paulo a crimes como tráfico internacional de drogas e também lavagem de dinheiro.
quando você olha para o Brasil, nem nada mudou, né, meus queridos? Nada mudou, nada mudou, nada mudou. É mais uma... E pode esperar o Flávio. Pode esperar. Água Estapo vem. Tá bom, Flávio? Água Estapo vem. Brazuela. Eles, né, para quem tá perdido aí, entenda. Eles na Venezuela, mesmo sendo uma ditadura assumida, os caras usam a lei, não é? Atos antidemocráticos fizeram, né, com que a oposição estivesse fora da disputa. Aí Maria Corina não podia, a outra Maria Corina, né, Maria Corina, outra coisa lá, não pôde, até que encontraram um senhorzinho lá, e eu acho que o Maduro pensou, esse aí, o povo não vai votar nele não. Se lascou. E aqui no Brasil, Bolsonaro não pode, aí o Eduardo, eu sou candidato. Se vier para o Brasil vai ser preso. Agora o Flávio é pré-candidato. Não pode, daqui a pouco se bestar. E você, parlamentar, tá onde? Curtindo, no descanso, aproveitando, folheando um carnaval antecipado. Tá lindo, hein? Ê, Zuco, me mata de vergonha não, Zuco? Líder da oposição, né, até esses dias. Bolsonaro preso, o Brasil explodindo e o Zuco, ó, na bateria. Tô aqui, gente, olha que festa, a terra vai tremer. Vai tremer o quê? Você tá doido? Eu nem vou perguntar se bebeu, porque naquela alegria toda, não sei se bebe, tá? Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, colabore, ajude e abençoe o nosso programa. Vem cá comentar de onde você acompanha o nosso canal, onde você está sintonizado, curtindo o meu programa. 11 95275 3898. Você pode dar uma moralzinha aqui pra gente. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você tenha esse entendimento que ajudar é preciso, não só o meu canal. Você é convidado a ajudar o meu programa e ajudar aí pelo menos mais uns 2 aí, canais que você gosta. Então, pelo menos dê uma moral aí para esse canal e para outros também. Eu tenho certeza que você, ao chegar em um canal da direita aí, como eu digo para você, né, a gente, é óbvio que você vê como o YouTube nos trata, como a plataforma nos trata. E não é apenas por ser de direita, não, eu sei. De questões técnicas, né, aqui no YouTube. Canais que nascem e morrem todos os dias. Eu tenho visto sempre no YouTube, adeus, é o meu último vídeo no YouTube. Tenho visto direto isso. E do mesmo jeito que eu também sintonizo, né, canais novos. Então é o ciclo da vida. Mais uma coisa, eu sou orientado diariamente. Não desista. Por mim e por grandes aliados, né, desse canal. Não desista. Continue. E a sua ajuda, ela é sempre bem-vinda ao nosso programa. Começo de semana é complicado. Eu não sei o que o povo faz até quarta-feira, né? Pode ser o trabalho também, né? A galera fica mais focada no trabalho, aí chega ali na quinta, começa a cansar, aí começa a dar uma relaxada, né? Quinta, a partir de quarta o negócio vai dar uma melhorada no YouTube. Mas segunda e terça-feira, ulalá, hein? Ulalá. Então, para você que gosta desse canal, qualquer valor via Pix será muito bem-vindo. 2 pessoas nos ajudaram até agora e tá faltando você. Qualquer valor que você mandar, quem vai ser o meu anjo salvador do dia de hoje?
quem vai salvar o nosso canal, mandando aquele Pix abençoado e nos ajudando na nossa meta diária. Vai comentando o nome da sua cidade, vai também compartilhando e levando, tá bom, o nosso programa para frente. Então, meus queridos, aqui eu estava falando, ó, que a Polícia Federal vai investigar o Flávio Bolsonaro. É mais uma tentativa do regime, né, de expurgar a oposição. O cara tá bem posicionado, tá forte, é um nome que tem o apoio do Bolsonaro, apesar do Malafaia achar que ele enganou o pai, né? Vagabundo, viu? Mas tá aí. Ministério da Justiça envia à Polícia Federal pedido para investigar Bolsonaro. Olha o próximo. Esse aqui é o Infomoney, tá? Flávio consolida a base. O que tá escrito? Flávio consolida a base e deixa diálogo com centro para depois. É o que diz cientista político. Para o coordenador do Observatório Político e Eleitoral, pré-campanha do senador mira fidelizar bolsonarismo e vencer disputa interna na direita, antes de buscar alianças mais amplas para 2026. Tá aqui um tipo de coisa que estão jogando nas costas do Flávio, que eu acho totalmente injusto. Eu não sei se outras pessoas defendem o que eu estou defendendo, mas é fato, meus queridos, que querem, principalmente o centro, fica com essa conversa, o Flávio não tem apoio, o Flávio, ele conquista apoio, não, ele precisa de mais apoio. Vocês já pararam para perceber, eu já fiz esse comentário aqui, o Bolsonaro, ele tinha a máquina na mão, era presidente da República, ele tinha ministérios, cargos de primeiro, segundo, terceiro, 10º escalão. E o Bolsonaro, na hora de negociar com o centro, o Bolsonaro conseguiu trazer 2 partidos só. Lá na majoritária, se você entrar, a coligação do Bolsonaro era PL, o PP e os republicanos. Então, se o Bolsonaro, presidente da República até então, conseguiu trazer apenas 2 partidos, por que o Flávio tem que juntar 30 partidos? Por que existe esse peso em cima do Flávio? Eu sei. Quanto mais, melhor. Você trazer gente do Centrão, tem gente boa no Centrão. Quanto mais, melhor. E não adianta, vem com conversa, não, que o Bolsonaro governou o país junto com o centro. Não adianta você ficar com... que o centro... Não, eles são importantes. E o porquê que o Flávio tem que trazer a maior quantidade de partidos? Para vencer a eleição, Fábio, eu sei. Mas o porquê desse peso em cima dele? Para você ligado aqui no Abordo Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Chegamos até aqui, que bom que você está aqui comigo. Só quem está aqui no canal comenta 112. Comenta 112 para que eu possa saber que você chegou até aqui, que você assistiu o vídeo inteiro. 112, só isso. Quer deixar algum comentário? Comenta. Mas pode comentar 112. Bora lá? 112. Alô, Júlia Maria, bem-vinda, minha querida. Alô, Flávio Mendes, bem-vindo. Alôzão aqui para o Edson Silva, comentando 112. Valeu. Muito obrigado. Alô, Silvana. Programa ruim, né? Só esses chegaram até aqui, né? José Castro ou José Castório, valeu, comentou 112,
Bora lá, você que acompanha o Aborda Notícias, comente 112, vou mandar beijão especial para você. Alôzão, a Edivaldo Novaes comentou 112. Jacobina, na Bahia, valeu. Alô, Flávio Mendes novamente. Alôzão aqui, Maria Dazi comentou 112, obrigado, Deus abençoe. Bora lá, meus queridos, comentando e ajudando o canal Aborda Notícias. Precisamos da sua ajuda, da sua força para continuarmos aqui com o nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar, colaborar e partilhar aqui com o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, não perca nenhum programa por nada. Beleza? 11 95275 3898.